Olá, amigos! Vamos começar mais uma semana econômica e em ritmo de São João. Pois é, antes da gente falar sobre o que vai acontecer nessa semana, que promete inclusive ter muitos dados importantes, eu queria convidar todos a seguirem minhas redes sociais, aqui no YouTube, no Instagram, no LinkedIn e até mesmo em grupos de WhatsApp, que vocês podem estar sempre informados com o que está acontecendo na economia, nos mercados aqui no Brasil e também lá fora. E tem mais uma novidade que eu gostaria também de comentar aqui com vocês. A Finep está com a linha de financiamento para aquelas empresas que investem em tecnologia. Sejam empresas puramente de tecnologia ou empresas que estão adotando algum processo de modernização com investimento tecnológico dentro da sua empresa. A Finep está com recursos, com financiamentos de longo prazo, com taxas de juros de 4 a 5% mais TR ao ano. Essa é a taxa mais atrativa que você vai encontrar no mercado, podendo financiar máquinas, equipamentos, software, construção civil e até mesmo a equipe de desenvolvimento do projeto, do processo de inovação. Então entre em contato para que a minha consultoria possa ajudar a sua empresa a captar esses recursos, que valem muito a pena, né, e vão poder ajudar você a aumentar a produtividade da sua empresa, do seu negócio, ou para aquelas empresas de tecnologia desenvolver um novo software, desenvolver uma nova solução para colocar no mercado. Entre em contato. Mas vamos lá! A semana, como eu disse, promete ter muitas informações importantes sobre os negócios, sobre a economia, sobre o que está acontecendo aqui no Brasil e também lá fora. A começar, a semana vai trazer, logo na segunda-feira, o Boletim Focus, como sempre traz, né, com a pesquisa sobre a opinião dos analistas de mercado sobre os dados principais da economia brasileira, o PIB, Selic, IPCA e também taxa de câmbio. E nas últimas semanas a gente vê um movimento de aceleração, né, no aumento da previsão do IPCA para esse ano e também uma mudança, né, ou seja, um ajuste na Selic, né, onde a Selic parou de ter perspectiva de queda e agora está mantida nesses 10,5%, podendo até ser revisado para cima. O IPCA, por sua vez, vem aumentando a sua previsão de elevação para o encerramento desse ano, podendo inclusive ficar acima do teto da meta. Então vamos acompanhar para ver como que isso se desenrola. Ainda na segunda-feira teremos também dados importantes sendo divulgados pelo Banco Central. Vai ser o balanço de transações correntes e o investimento estrangeiro direto aqui no país para o mês de maio. O Banco Central faz esse levantamento, que é muito importante para mostrar como estão as relações do Brasil com o resto do mundo. E, em geral, o balanço de transações correntes ele é negativo. Porém, ao longo dos últimos anos, vem se tornando menos negativo, devido principalmente ao saldo bastante positivo das exportações brasileiras. Para se ter uma ideia, no mês de abril, o balanço de transações correntes foi negativo em 2,5 bilhões de dólares, mas já foi bem maior que isso. Também, o outro dado importante é que é possível a gente ver o quanto os investidores internacionais estão acreditando aqui na economia brasileira, investindo diretamente em negócios aqui. Esse investimento direto aqui no país é um investimento de longo prazo, que ele vem através do capital internacional investido em empresas brasileiras, com a aquisição de máquinas, com a montagem de fábricas, e isso é um investimento de longo prazo. No mês de abril, teve um saldo positivo de 3,9 bilhões de dólares. E vamos aguardar para ver como que o mês de maio vai se apresentar, se vai ser novamente positivo ou se vai ter alguma queda em relação ao mês de abril. E para encerrar a segunda-feira, nessa segunda-feira bastante recheada de São João, teremos ainda a arrecadação federal do mês de maio. Esse é outro dado importante. Isso mostra toda a arrecadação de impostos e taxas do governo federal. No mês de abril, a arrecadação somou 228,9 bilhões de reais e foi a maior desde 1995. Mas há uma preocupação muito grande porque os gastos estão crescendo num ritmo muito acelerado e essa arrecadação, mesmo sendo muito alta,
por conta de elevação de taxas e de impostos aqui na economia brasileira, não está sendo suficiente para cobrir a previsão de déficit e de aumento de endividamento da nossa economia. Então é importante seguir e acompanhar esses dados da segunda-feira. Na terça-feira tem outro dado muito importante. A ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central vai ser divulgada. A ata referente à última reunião que aconteceu na semana passada, onde a taxa de juros foi mantida em 10,5% ao ano. Então a gente precisa ler a ata para entender melhor o posicionamento de cada um dos membros do Comitê de Política Monetária com relação a essa decisão que foi unânime pela manutenção da taxa de juros em 10,5%, frente a preocupações com relação à desancoragem da inflação. E por falar em inflação, na quarta-feira teremos um dado muito importante também, que é o IPCA 15 para o mês de junho. O IPCA 15 ele é medido levando algumas semanas do mês de maio e também do mês de junho, já para que a gente possa ter uma prévia de como a inflação vai se comportar naquele mês de junho. Vale lembrar que o IPCA 15 de maio teve uma elevação de 0,44% e no acumulado dos últimos 12 meses encerrados em maio, ficou em 3,7%. Esse é um processo que vem mostrando uma contínua elevação desse acumulado de 12 meses, o que pressiona a inflação, consequentemente pressiona o Comitê de Política Monetária a ser mais austero, né? Ou seja, a manter as taxas de juros no patamar mais elevado. Na quinta-feira, teremos novamente dados importantes da economia. Essa semana promete ser bastante recheada de dados importantes aqui para a economia brasileira. Teremos o relatório trimestral de inflação que é divulgado pelo Banco Central. Esse relatório ele mostra a visão do Banco Central com relação à política monetária, à inflação, ao desempenho da economia brasileira e serve de insight para que você possa entender melhor para onde essa política monetária aqui do Brasil deve seguir. É um relatório muito esperado pelo mercado. Também na própria quinta-feira teremos a divulgação do IGPM do mês de junho. E é importante porque o IGPM no mês de maio apresentou um crescimento de 0,89%, indo para um acumulado de 12 meses de menos 0,34%. Só que isso deve mudar agora com o mês de junho. A inflação se mostrando positiva novamente no mês de junho vai fazer com que o acumulado de 12 meses do IGPM entre para o campo positivo. E isso chama muita atenção, porque por vários meses aí nesses últimos anos, o IGPM teve um pico muito elevado. No auge da pandemia, chegou a 35% no acumulado dos 12 meses. Depois ele foi cedendo e se tornou negativo. E agora você vê um movimento inverso, né? O IGPM entrando de volta ao campo positivo no acumulado dos 12 meses. E esse é um indicador importante na correção dos aluguéis residenciais, empresariais, de imóveis. Então vale a pena acompanhar de perto. No mesmo dia, na quinta-feira, vai ser divulgado também outro dado muito importante em relação aos empregos. O Ministério do Trabalho vai divulgar o CAGED do mês de maio e a gente vai entender se houve geração líquida de empregos formais na economia brasileira, dado bastante esperado, que mostra o desempenho da economia em termos de geração de empregos. No mês de abril foram geradas 240 mil vagas líquidas e a gente tem que acompanhar para ver como que esse desempenho se repete agora no mês de maio. Na sexta-feira, para encerrar a semana, novamente dados muito relevantes aqui para a economia brasileira. É uma semana bastante recheada com dados bastante importantes. Teremos o superávit orçamentário do mês de maio do governo federal, ou seja, a relação entre receitas e despesas. E essa relação ela vem preocupando bastante porque em abril, por exemplo, o superávit foi de 6,7 bilhões e foi muito baixo, né, para um mês como o mês de abril. Vale lembrar que do meio do ano em diante, o governo tende a gastar mais do que arrecada, que aí é quando o déficit realmente aumenta ou se apresenta na economia brasileira. E a preocupação é muito séria, né, com relação a isso, porque as despesas têm aumentado muito, as receitas têm aumentado por conta do aumento de tributos e
de formas de se impor mais tributos para as empresas e para a população, mas as despesas têm crescido no ritmo ainda mais forte. E aí, consequentemente, no mesmo dia também é divulgado a relação dívida-PIB. A relação dívida-PIB em abril ficou em 76%, e esse patamar de dívida vem crescendo muito. Analistas falam que a dívida-PIB deve se estabilizar entre 2032 e 2033 na casa dos 92% a 93%, ou seja, daqui até lá vai ter um crescimento ainda muito forte. E isso traz preocupações em relação à credibilidade do governo na atração de investimentos e também na rolagem da própria dívida. A dívida termina ficando mais cara para se rolar quando você tem falta de responsabilidade fiscal, ou seja, quando você tem déficits recorrentes e não vê medidas sérias para redução de gastos. E, para encerrar a semana, teremos também a divulgação pelo IBGE da taxa de desemprego do trimestre encerrado em maio. Outro dado muito importante, olhando o mercado de trabalho, na quinta já teria, como eu disse, a divulgação do CAGED com emprego formal, e na sexta, aí a taxa de desemprego oficial da economia brasileira, que leva em consideração os empregos formais e informais. Valendo lembrar que em abril a taxa de desemprego ficou em 7,5%. E agora é se esperar para ver para que patamar essa taxa vai cair ou se ela vai subir. Lembrando que nos últimos anos a economia brasileira tem tido uma taxa de desemprego baixa, principalmente pela informalidade do setor de serviços e também pelos programas sociais, como o Bolsa Família, que terminam fazendo que muitas pessoas não procurem emprego e continuem recebendo esses benefícios e trabalhando informalmente. Então isso encerra a pauta aqui no Brasil, mas vale lembrar que na questão política ainda há uma discussão importante sobre formas de redução de gasto. O mercado vem penalizando muito o governo atual, com o dólar se elevando, com investidores saindo da Bolsa Brasileira, e um dos motivos principais é a questão fiscal. O governo vem gastando cada vez mais, com arrecadação crescente, mas não suficiente, para cobrir os gastos, e a pressão tem sido muito grande dentro dessa administração, onde há forças aí antagônicas, onde o Ministério da Fazenda quer fazer reformas junto com o Ministério do Planejamento para redução de gastos, mas outras alas do governo não são favoráveis a isso, porque tem outros objetivos de expansão, de política fiscal. Então esse embate vai continuar no campo político durante essa semana. E lá nos Estados Unidos teremos os dados da divulgação do PIB do primeiro trimestre da economia americana na quinta-feira. O dado anterior mostrou uma expansão de 1,3% e agora a expectativa é de um crescimento de 1,4%, o que pode mostrar a resiliência da economia americana, mas influenciando diretamente na política de juros do Banco Central americano, que deve reduzir juros somente lá para o segundo semestre de setembro desse ano em diante. Então é isso. Espero que tenham gostado, curtam, compartilhem, e acompanhem o nosso canal para que você sempre se mantenha informado com o que está acontecendo aqui no Brasil e também lá fora. Um abraço a todos e até uma próxima!